Olá, hoje vamos bater um papo sobre uma questão que, olha, intriga muita gente que encontra aquela leitura específica da Bíblia, a visão preterista consumada, né? Aquela que diz que basicamente tudo, todas as profecias sobre fim dos tempos, segunda vinda, juízo, já foi. Tudo cumprido lá atrás, culminando, né, com a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Aí a pergunta que fica é: tá, se tudo já aconteceu, para que serve a Bíblia hoje? Qual a utilidade? Pois é uma pergunta super natural, né? Se as promessas, os avisos, se tudo já se cumpriu, o livro perdeu a função. Mas o fascinante nessa perspectiva que a gente está olhando é justamente o contrário. A ideia não é que o cumprimento esvazia a Bíblia, é que ele confirma, sabe? Revela o significado mais perene dela. Funciona quase como um selo, né? De que Deus foi fiel. Entendi. Então, não seria um livro que acabou, mas um testemunho validado, digamos. E nossa análise hoje vai mergulhar nisso. Como, para essa visão, a Bíblia continuaria sendo essencial. Vamos ver como ela ainda seria fonte para conhecer Deus, guiar a vida, a ética, a espiritualidade e fortalecer a fé hoje. Exatamente. E um ponto-chave para essa relevância é, bom, a revelação de Deus mesmo. Mesmo que a parte, digamos, escatológica, profética tenha se cumprido a narrativa toda, ela continua sendo o registro principal de quem Deus é. O caráter dele, a graça, como ele se relaciona com a gente. Pega João 17,3, por exemplo. Aquilo de que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Isso continua sendo um norte, né? Independente do calendário profético. Interessante. O foco sai da previsão do futuro e vai para a compreensão de Deus agora, com base no que já foi revelado. E a parte prática? Os ensinamentos, os valores do reino, amor, justiça, perdão, onde entram nisso? Ah, eles se tornam ainda mais centrais. O argumento é que esses valores são eternos. São a essência do que Deus quer para nós. O famoso fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, sabe? Uhum. Amor, alegria, paz, paciência. Isso não tem data de validade. Nessa visão, o cumprimento histórico das coisas mais rituais, proféticas da antiga aliança, meio que liberou esses princípios éticos para brilharem mais, para serem o foco. Certo, então a ética não só continua, mas ganha destaque. É isso. E a história toda contada na Bíblia. A redenção, de Gênesis até Apocalipse. Qual o valor dela se o clímax já passou? O valor está em ver o plano todo se desenrolando e sendo concluído. Ler a Bíblia vira uma jornada pela fidelidade de Deus, sabe? Ver ele cumprindo o que prometeu, desde o começo até o que eles chamam de nova aliança em Cristo. Ver o arco completo, da promessa ao cumprimento. Isso fortaleceria a fé de quem lê hoje. Mostra um Deus que age e que conclui o que começa. Faz sentido, sim. Seria como ter a prova documentada de que Deus é confiável. E como isso conecta com o dia a dia, com a vida do crente? A Bíblia ainda daria orientação prática. Sim, e muita. A ideia é que as escrituras continuam sendo o guia fundamental para a vida no espírito. Textos como Romanos 12 ou Efésios 4 e 5, que falam de como viver junto, crescer espiritualmente, praticar o amor, o perdão. Isso não depende de evento futuro, né? Descreve como viver na nova realidade espiritual que, para essa visão, já está estabelecida desde o primeiro século. E além do como viver, tem a questão do quem somos, né? A identidade espiritual. Precisamente. A Bíblia continuaria ali, lembrando os crentes da sua identidade, filhos de Deus, participantes da natureza divina, membros de uma nova humanidade em Cristo, e essa identidade, o argumento é esse, não está presa a profecias futuras, mas ao que já foi feito, conquistado lá no primeiro século. Ok. Então, tentando resumir a lógica, tem uma diferença chave aqui, né? Entre o que se cumpriu e acabou, tipo profecias específicas sobre Israel, templo, rituais antigos, o juízo de 70 DC, e o que continua, o que é eterno, que seria conhecer Deus, os princípios do reino, viver pelo Espírito, a identidade em Cristo. É por aí. Perfeito. Se a gente junta tudo isso, a Bíblia muda de um livro que era principalmente de espera profética Hum, para um registro do cumprimento
e um manual para viver na realidade presente que esse cumprimento trouxe. A substância espiritual, vamos dizer assim, os princípios, a relação com Deus, isso tudo continua valendo, super aplicável. Então, na prática, para quem adota essa visão, o que a Bíblia se torna? Uma peça de museu ou algo mais vivo? Há definitivamente algo vivo, vira um guia de sabedoria para a vida, sabe? Atemporal e, muito importante, uma fonte de fé e confiança. Não pelo que ainda vai acontecer, mas por mostrar que Deus já cumpriu as promessas dele, as mais importantes. O foco muda, né? Sai daquela ansiedade pelo futuro e vai para viver o que já foi realizado. Entendi. A Bíblia como um mapa do território que já foi conquistado e não só do caminho que falta. Isso, boa analogia. Resumindo, a perspectiva que a gente viu defende que, mesmo com o cumprimento lá atrás, a Bíblia continua indispensável para conhecer Deus a fundo, para ter sabedoria prática, para entender como viver nessa chamada nova criação. Claro que isso levanta outras questões, né? Sobre como essa leitura mexe com a teologia, com a prática da fé hoje, para quem segue essa linha. E para a gente fechar, fica aqui uma coisa para pensar, que saiu dessa análise toda. Se, nessa visão preterista, a Bíblia não é mais primariamente um livro sobre o que vai acontecer lá na frente, será que isso poderia mudar o jeito como as pessoas leem e aplicam a Bíblia no dia a dia? Talvez um foco ainda maior no caráter de Deus que a gente vê nas histórias e em viver agora, no presente, os princípios do reino.